Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui para abrir mais uma semana falando de NFL e agora é hora de começar a projetar o futuro, projetar o que vem pela frente, como vai ser a disputa dentro das divisões, tá? Vou começar falando do leste, por quê? Já passou a parte mais quente ali da Free Agency, ainda temos alguns bons nomes disponíveis, né? Mas o pesado aqui já foi. Tem algumas novelas para resolver, alguns contratos, gente que vai assinar ou não vai assinar, vai aposentar, vocês sabem de que eu tô falando. E já passou o draft, né? Então já começa a ter uma ideia um pouquinho melhor do que será cada uma das equipes e a gente começa a ter essa discussão. A ideia inicial era ter os 4 vídeos prontos já hoje, já liberados para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, mas deu tudo errado, trabalhei pra caramba e, bom, tem o vídeo agora, minha ideia é fazer agora segunda, terça, quarta e quinta, e nessa semana ainda rolar uma live com o Ivo, né, pra gente fazer uma tier list, um power ranking aqui dos times, né, mas não combinei com o Ivo também, é que eu tô completamente maluco. Não, vamos nessa, tá? Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o que passa, e se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, porque aí você colabora para que a gente tenha um pouquinho mais de liberdade e espaço para fazer esses vídeos especiais, tá? Vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá então, eu peço que você dê aquela moral para mim lá no Ugol, né, nosso site, ugol.com.br, o meu trabalho civil, e tem aqui embaixo na descrição o link também do YouTube, do Ugol, você que gosta do futebol da bola redonda, estou lá conversando sobre isso também, e eles estão consumindo bastante, eu tenho que dividir as atenções e, bom, valorize aqui o esforço que não é pouco não, tá? Tô gravando na noite do domingo, acabei de sair do plantão lá do futebol, escrevi também, enquanto isso aqui, as coisas do Toque Passa, e eu quero abrir essa discussão com vocês. Vou começar com uma notícia só, porque tem um drama vivido pelo Abdul Carter, que sabe que vai ter o sobrenome dele na camisa dos Giants, mas não sabe que número usar, tá? Tá complicado de conseguir um número. Sonhou com a 56, que está aposentada pelo Letter C. Taylor, e aí nada foi feito. E aí depois ele chegou a sonhar com o número 11, que era o número dele lá em Penn State, né? Porque o Phil Simms é o dono dessa camisa. Essa camisa está aposentada em homenagem ao Phil Simms, e o Phil Simms falou numa entrevista que não teria problema nenhum em permitir que alguém utilizasse, ou o Carter ou o Jackson Dart, né, as duas escolhas de primeira rodada dos Giants nesse ano. O Carter já, pô, é minha, né? Acho que vão brigar aí com o Dart e ele arrebenta o Dart na porrada. Ia ficar com essa camisa, só que também, né, não funcionou. Porque aí o Phil Simms depois falou que ele conversou com os familiares dele, fizeram uma votação e ele perdeu essa votação aqui. A galera falou para a camisa seguir aposentada, não liberar, tá? No ano passado, o Malik Neighbors conseguiu uma liberação com a família, né, do Ray Flaherty, né, que era o dono da camisa 1, também aposentada, jogador já falecido. A família liberou, permitiu que o Neighbors usasse. E agora tem aqui o Abdul Carter que não sabe que camisa usar. Por isso que eu não gosto dessa ideia de aposentar número, tá? Eu acho que algumas camisas o número vai trazer um peso de qualquer forma, né? O cara que usa a camisa 10 do Santos, ele sabe que ele carrega toda uma história de quem usou a camisa 10 do Santos. Se o cara chegar nos Patriots e quiser usar o número 12, ele vai saber que carrega uma carga pesada, né? Que vai ter alguma comparação, que vai ter alguma coisa, que tem um histórico naquela camisa. Você pode dar uma segurada, né? Chegou qualquer Zé Mané ali querendo usar a 12, fala, controla aqui, se você merecer, a gente dá pra frente pra você, mas agora dá uma... Mas aposentar de vez, tirar de uso, eu sou meio contra. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos lá então para a parte que interessa aqui, né? A parte mais da discussão. Vai ter um pouquinho menos de produção do que eu gostaria, tá? Mas eu ainda assim quero trazer os detalhes. A ideia principal é discutir a hierarquia dentro das divisões, tá? Como que a gente vai ficar em cada uma das divisões, a disputa ali, se vai ter mais briga, se vai ser mais fácil, se vai ser mais difícil do que foi no ano passado, se a gente tem uma mudança aqui de quem vai ficar nesse topo, qual que é o cenário que se apresenta, começando pelo leste da NFC e da AFC. Depois eu venho aqui com o oeste, o norte a sul, que nem a galinha da Magi. Nossa, entreguei idade pra caramba. Mas vamos lá então, tá? Começando aqui com a NFC Leste, que é a casa do Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl. Um time
né, que fez uma free agency só não, né, fez uma off-season boa, tá? Muito boa. O draft foi espetacular, algumas perdas, saiu o Sweat, saiu o Milton Williams, saiu o Darius Slade, saiu o Garner Johnson. Você tem hoje uma defesa que ela é mais inexperiente, mas eu não consigo desconfiar, tá? Porque é incrível. A gente começou no passado com algumas desconfianças sobre a comissão técnica do Sirianni, mas para mim nesse momento tá mais certo do que incerto. Perdeu sim o Kellen Moore, que era o coordenador ofensivo. Colocaram o Kevin Patullo para ser o novo coordenador, né, comandar esse ataque. Mas eu não achava o trabalho do Kellen Moore nada demais, tá? Então, é o atual rei, né? A equipe dos Eagles ganhou o Super Bowl. E a minha previsão é que mantém, né? Eles são os donos desse posto até que se prove o contrário. Olhe o elenco, vejo quem chegou, gostei muito do Gerard Campbell, o Kenyon Green, eu gostei no geral do que fez a equipe dos Eagles, e então eu mantenho. Tá? O over-under, que é aquela estatística que eles fazem lá, as projeções de vitória nas casas de apostas, está na casa dos 11,5. Eu não sei se eu compraria essa. Tá? Tem grande chance de ter 12 vitórias. Não é essa dúvida, não é esse o problema. Mas é porque eu vejo uma divisão um pouco mais difícil, uma divisão que deve trazer um desafio um pouco maior e talvez nessa, sem contar com, a gente não sabe ainda se vai ter tush-push, se não vai ter, né? Afinal, faltam 4 meses para começar a temporada, muita água vai passar debaixo da ponte ainda. Eu preciso analisar cada ponto do calendário e a gente vai fazer isso a partir do momento que saiu o calendário no dia 14. Eu tenho dúvidas, tá? Porque eu acho que vai ter uma competição muito interessante. Não sei se o Saquon Barkley vai ter aquele mesmo ímpeto que ele tinha no ano passado. O cara podia tomar uma pancada, ele não queria se machucar porque ele queria dar a resposta para os Eagles. Eu não sei se ele vai ter esse ponto porque a resposta foi dada. Ganhou um bom dinheiro, foi muito bem pago, tá ótimo. Lane Johnson também é um cara bom que seguraram, o Zac Baum seguraram também. Tem um time muito forte ainda e para mim larga na frente. Então eu, na dúvida, colocaria ainda em primeiro lugar a equipe do Philadelphia Eagles, mas bem próximo do Washington Commanders, que me deixa com algumas restrições, né? Afinal, é o segundo ano do Daniels, é o segundo ano do Dan Quinn. Em alguns momentos o Kingsbury parecia muito previsível, né? Então precisa fazer aquele algo a mais, que é uma coisa que a gente cobra bastante do Kingsbury há muito tempo, né? De conseguir mudar, porque você não vai ficar vencendo da mesma forma. Deram uma boa reforçada na linha ofensiva, perderam o Jonathan Allen, saiu o Diami Brown, o St. Juste também, o cornerback também foi embora, mas pô, você trouxe o Tunsil numa troca, o Deebo Samuel, bom recebedor, tentou na novela, mas aqui num time novo eu acho que muda essa história. O Javon Kinlaw também chegou por lá, draftou o Connerly de linha ofensiva, o Trey Amos, tem boas peças aqui, tá protegendo o Daniels e tem um bom potencial. Bob Wagner trazendo aquela experiência, um cara que foi mantido. Precisa melhorar bastante a sua defesa para o ataque não ter que ficar colocando tantos pontos assim no placar, mas é um ataque interessante e, lógico, agora com mais material de estudo para cima do Daniels, o que pode sim, né, atrapalhar alguma coisa. Over-under dele está na casa aqui dos 9,5, tá? 9,5. É interessante, eu compro 9 vitórias tranquilo, né? Acho que 10 vitórias a equipe dos Commanders tem potencial, como eu disse, preciso analisar o calendário, e não é só os adversários, tá? Mas é como fica a formatação, porque às vezes você tem uma sequência de 2, 3 jogos fora de casa, às vezes você pega muito time que voltou de bye week, às vezes você tem um jogo de quinta-feira que é fora de casa, tudo isso aqui acaba pesando, né, lá na hora de analisar mais a fundo os resultados. Indo para o Dallas Cowboys, é um time também que eu espero que melhore, mas tenho grandes dúvidas. Afinal, a escolha pelo Brian Schottenheimer não foi a ideal para mim, né? Acho que o Jerry Jones errou aqui nessa história. Ele era o coordenador ofensivo, substituiu o McCarthy, mas nunca vi uma coisa, nossa, esse cara merece uma chance de ser treinador. Chegou algum pessoal interessante, eu gostei do draft, né? O Revel chegou lá na terceira rodada, o cornerback, gostei muito do Zeruaco da segunda rodada, gosto do Tyler Booker de primeira rodada também, mas é um guard, né? Primeira rodada pode ficar um pouquinho pesado. Não gostei da free agency, mais um ano.
pouca movimentação, quase nenhuma. Enquanto isso, saiu gente, perderam o Zach Martin, né, o right guard que saiu aposentado, o DeMarcus Lawrence que saiu num clima bem legal, Brady Cooks, Rico Dowdle, não sei se eu lamento tanto assim no Dowdle, mas né, tem algumas dúvidas com relação a esse time, novela ainda do Parsons, como é que você vai resolver, e então tem algumas questões, principalmente como esse time vai funcionar nas mãos do Schottenheimer. Over-under deles, 7,5. Eu, olhando aqui e estando com um quarterback saudável, colocaria que vence 8 partidas, né? Mas qual que é o time? Qual que é o sistema? O que vai acontecer com o Parsons? Vai ter mais drama? Vai ter mais novela? Então, pezinho um pouquinho atrás ali nessa equipe do Dallas Cowboys ainda. Assim como eu tenho muito pé atrás com relação ao New York Giants, que eu também gostei, tá? Eu acho que fez uma off-season interessante, uma off-season nota 8, né? Perdeu alguns bons nomes? Perdeu, né? Mas, cara, eu gostei de buscar o Russell Wilson, de não ficar na novela com o Aaron Rodgers por muito tempo. Jameis Winston, não entendi só porque, né, se chegasse um ou outro, ok, mas chegou um, depois chegou o outro, fiquei um tanto, e depois você vai lá e drafta alguém também, então fiquei um pouquinho na dúvida. O Paulson Adebo, boa contratação. O Javon Holland também, um safety interessante. O Galston, acho que tem alguma coisinha para entregar ali na função de edge. Perde uma peça ou outra, mas, cara, Abdul Carter é uma baita, uma escolha. Darius Alexander, o Scantebo também é um baita no running back, eu acho que vai ganhar um bom espaço nesse time muito em breve. Jackson Dart, tenho minhas dúvidas, qual que é o momento, qual que é a ideia de utilizá-lo, mas o ponto principal para mim aqui é com relação à parte de cima, né? Ao Shane e também ao Brian Debo. Esses caras estão com o time até quando? Quanto que eles existem? Over-under de 5,5. Começa com 3 derrotas, vai mandar embora, né? A gente não sentiu uma confiança da franquia nos dois na hora de mantê-los. Me parecia mais, não tenham ideia de quem contratar, vai assim mesmo e depois a gente resolve. Tá? Então, a hierarquia dessa divisão ainda eu mantenho, né? Com os Eagles, com os Commanders, eu acho que a disputa está muito entre esses dois. Dúvidas com relação aos Cowboys e os Giants, com uma leve vantagem para a equipe dos Giants, mas não me surpreenderia porque eu já vi o Brian Daboll ter uma boa temporada, enquanto o Schottenheimer, para mim, uma completa incógnita, né? Boas peças tem dos dois lados, não sei como é que fica. Eu espero realmente que pelo menos um desses dois times volte a ser competitivo, volte a disputar alguma coisa, brigar um pouco mais, dar um trabalho, ser uma pedra no sapato. É muito chato ver dois times com tanta história, muitas vezes só passando vergonha. Tem muitos amigos, torcedores das duas franquias, então não desejo mal para eles não, tá? Indo para AFC, né, também no leste ainda, a gente começa com o campeão aqui, né? Todo ano são eles são os donos da divisão há muito tempo. Depois da dinastia dos Patriots, os Bills pegaram esse espaço e dominaram, e a tendência para mim é que sigam nesse domínio. Tá? Over-under desse time do Sean McDermott é de 11,5. Eu gosto, acho que mais do que muito torcedor dos Bills, no trabalho do McDermott. O pessoal fica naquela coisinha de que não consegue dar o passinho além, não sei o quê, mas, cara, ninguém consegue dar contra essa equipe dos Chiefs, né? São raras exceções ali. Foi no detalhe, e, né, lamento, muitos erros também. Saiu o Carlan, mas não acho que seja um problema, fez uma troca também. O Mac Hollins também, né, é o outro cara que saiu, mas chegaram nomes interessantes. Gostei do draft, gostei do Hairston, o TJ Sanders parece um cara bom também, o Landon Jackson, o Edge que chegou também é um cara bom. Acho uma aposta ok no Joe Bosa, não sei quanto que ele vai jogar, né, se tem lesão ou não. E eu fecho com o Brandon Beane brigando lá na rádio. Cara, a gente tinha que resolver a defesa, né? O ataque tem aquele maluco lá, aquele Josh Allen, é o MVP, ele resolve a parada, vai resolver. Resolva esse papo também com o Cooks, né? Pague aí o que o garoto merece. Mas, para mim, mantém-se com uma liderança até folgada dentro da divisão ainda. Mas tem gente se arrumando, tá? Não é o Miami Dolphins. Cara, eu entendo muito a fúria do Paulo Antunes, porque uma off-season ruim do Miami Dolphins, no meu modo de ver, tá?
Eu fiquei alguns dias pensando bastante no técnico Mike McDaniel e eu não acho que o problema seja ele, não. Eu acho que houve muito hype pra cima dele, mas naquele momento que trouxe, né, fez a troca com o Tyreek Hill, putz, agora tá tudo certo, Tua saudável, vai tudo funcionar, e funcionava de certa forma boa, mas tinham peças que faltavam no elenco, e o elenco não progrediu daquilo. Pelo contrário, o elenco foi perdendo mais peças, foi abrindo mais buracos. Enquanto isso, o melhor momento desses jogadores foi ficando para trás, né? O Tua passou a ter muitas concussões, muitos problemas, o Tyreek Hill aparentemente está tendo concussão, né? Tá indo de Antonio Brown aí para diante. Agora saiu o Javon Holland, né? Eu gosto do Holland. Saiu o Calais Campbell também. Braxton Berrios, que era um jogador que fazia uma função interessante, mas foi acho que até subutilizado. Gosto do draft do Kenneth Grant. Ken Wears, não sei o que vai acontecer, mas trouxeram o Zach Wilson também, né? Tá por lá, esse é um péssimo sinal. Péssimo sinal. Zach Wilson no seu time é um péssimo sinal. O Tua tem que tomar muito cuidado, tá? Eu acho que é um time que tem problema. Já foi na história do make it or break it, né? Que tipo, é agora ou nunca. E eu acho que já passou. O bonde passou. Né? Eu não vejo hoje o time competindo. O over-under dele está em 8,5 e eu não tenho confiança, né, em pegar acima disso. Não vejo como um time de 9 vitórias. Falei, tem que analisar o calendário nos detalhes, assim, mas é um time que eu vejo numa decadência e eu não sei para onde vai. Tomara que não sobre para o McDaniel, porque eu acho que ele tem para entregar, falta um pouquinho mais de gestão, de montagem de elenco para esse grupo chegar um pouquinho mais forte, tá? Então, vou deixar fora aqui o Miami Dolphins. Não acho também que o New York Jets esteja pensando em brigar. Gostei da off-season, mas é uma off-season. De novo, os Jets se encontram na situação que se encontra, parece que todos os anos, né? De reconstrução. Agora aposta no Aaron Glenn, que trouxe o Steve Wilkes para ser o coordenador defensivo. O Egg Strand como o coordenador, que era coordenador do jogo aéreo dos Lions, vai ser o coordenador ofensivo. É um time que deu um pé na bunda do Aaron Rodgers. Isso aqui deixa uma nota melhor para o time nessa off-season, porque tinha que fazer isso, né? Tem que voltar ali a arrumar a casinha, falar quem manda no lugar. Devonta Adams também, muito obrigado por tudo, valeu. O Russell Reddick também foi embora. Enquanto isso, você foi lá, draftou o Menbo, que é um jogador de linha ofensiva, não fez loucura para ir atrás de um quarterback. Você está com o Fields, que eu tenho muitas dúvidas, né? Eu acho o Fields fraco. Ah, mas eu vou dar mais uma arma para ele. Não, dá proteção. Você vai ter que apostar bastante no jogo terrestre. Então, aposta no Breece Hall. Né? Ok, pega um tight end, que tem, mas não precisa ser o mais top, não precisa ser na primeira rodada. Pegou o Mason Taylor. Tem algumas boas peças que chegaram nesse time, o Corafor, o Cisco, o Josh Reynolds, que são peças interessantes, mas é um trabalho de reconstrução. Né? Os Jets estavam naquela beiradinha, um tendão de Aquiles fez o time voltar vários e vários anos e ele meio que se encontra de novo na estaca zero. Então não está na disputa dentro dessa divisão. Over-under em 5,5, eu acho justo. 5 vitórias é mais ou menos o que eu vejo nos Jets, né? Acho que é um time que é começo de trabalho. Tomara que também o Aaron Glenn tenha tempo para fazer essa análise. Tenha tempo para, né, trabalhar o time, se estão dando essa carta branca para ele, quem sabe, agora o dono do time está um pouquinho mais fora do dia a dia, acho que as coisas ficam melhores. Quem dá um passo adiante, mas eu ainda não vejo brigando com o Buffalo Bills, mas é de fato um time que tende a ser muito melhor que foi no ano passado, porque no ano passado também era difícil ser pior, tá? Porque o único momento de vitória é só para ficar ruim, né? Você ganha, aliás, o jogo para os Bills, que na última semana, para perder as melhores escolhas do draft. Mas os Patriots acertaram na escolha do treinador. Mike Vrabel parecia uma escolha óbvia até no ano passado. Não sei qual era o acerto, mas a relação com o Mayo não funcionou, não dava certo. O Mayo não estava pronto para aquilo ainda. Aí trouxeram aquele velho casamento de volta, o Josh McDaniels, que como coordenador ofensivo eu acho muito bom. Está sendo elogiado pelo Drake May, é bom para trabalhar com o garoto. Foi a melhor temporada do Mac Jones foi com ele, e eu acho que é um bom para desenvolver. E é um cara também que os Patriots não vão perder, porque ninguém vai querer levar para ser head coach. Pegou o Terrell Williams para ser o coordenador defensivo. Trouxeram agora o Will Campbell, né? Protegeram a linha ofensiva. Gostei do Henderson, que chegou aqui na segunda escolha de draft.
Kyle Williams, tenho lido muita coisa boa sobre ele, então pode ser o wide receiver, mas eu acho que a questão é que os Patriots, por mais que tenham um problema no grupo de recebedores, deram uma consertada nesse grupo. Com o Stephon Diggs, eu ainda acredito que o Stephon Diggs consiga fazer alguma coisa, não acho que ele vai ser noveleiro, que vai ter problema, acho que até vai estar motivado, com a chance de enfrentar os Bills, né? Vai ter alguma coisa assim. Gostei muito, pagou caro pelo Milton Williams, sim, mas tinha que ter o cara, tinha que levar, e tá lá um bom jogador. Carlton Davis também, Morgan Moses, é um time melhor, tá? O over-under deles, tanto é que nesse ano já foi para 7,5. 7,5, cara, eu vejo os Patriots como um time que vence 9 jogos, né? Lembrando todos os detalhes, precisa analisar pontinho por pontinho para chegar lá, mas vejo sim os Patriots com chance de brigar e vencer 9 jogos. Tá? Pode ter uma disputa dentro da divisão. Não acho que seja ano para destronar o Buffalo Bills. Para mim, ainda a primeira força. Coloco os Patriots na segunda força, os Dolphins na terceira, porque eu tenho essas dúvidas, mas aqui pode ter uma mudança. E os Jets de volta para a base, né, da AFC Leste, porque é trabalho de reconstrução. Minha opinião, quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo seu comentário e a gente volta aqui a qualquer momento. Pode ser a live hoje, amanhã, não sei quando vai ser, tá? E vai rolar bate-papo também com o Clube Amigo Ligado Plus, tá? Eu combino direitinho com vocês depois dos horários. Valeu, aquele abraço.